Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou André Tesser, você está de novo no nosso canal Dialogando Direito e hoje eu quero voltar a falar de processo civil com vocês, quero falar especificamente de recursos com vocês e falar de um ponto bastante importante na disciplina e na sistemática dos recursos, mas em especial aplicável inicialmente para o recurso de apelação, aquele recurso que cabe contra a sentença, né? Mas que também de alguma forma acaba se aplicando a diversos outros recursos. Eu quero falar com vocês então daquilo que a doutrina do processo civil chama de efeito devolutivo e efeito translativo dos recursos, mas em especial daquilo que é possível de ser analisado pelo tribunal quando julga um recurso a partir das alegações das partes. Isso é bem importante de ser colocado porque, como uma regra geral, o manejo do recurso, ou a interposição do recurso, ela é naturalmente um ato da parte e, portanto, ela tem tudo a ver com o que a gente chama de princípio dispositivo no processo civil. Tem tudo a ver com um certo aspecto da conduta privada, tem tudo a ver com um certo conteúdo privado do processo. O que isso significa dizer? Significa dizer que é a parte que, de início, delimita o que vai ser objeto do recurso e, ao fazer isso, delimita também o espectro e o alcance da atuação do tribunal na análise do recurso. Isso implica dizer o seguinte, que é a partir das alegações da parte no recurso que o tribunal tem aí a extensão daquilo, como regra geral, a extensão daquilo que ele pode analisar. Isso vem principalmente das regras previstas nos parágrafos 1º, 2º e 3º, tá, do artigo 1009 do Código de Processo Civil de 2015, que consagram na legislação um princípio que se denominou aí, ou que se utiliza de uma expressão latina do chamado tanto devolutum quanto appellatum, né? Ou seja, aquilo é devolvido ao conhecimento do tribunal na análise do recurso, tudo aquilo que foi objeto de alegação pela parte. O que, num sentido inverso, impede o tribunal de analisar questões no recurso que não foram objeto de alegação pela parte. Veja como isso tem a ver mesmo com o conteúdo privado, ou seja, se a parte decidiu não recorrer de uma parte, de um trecho específico da sentença, por exemplo, o tribunal não pode, como regra geral, não pode sobre ela se manifestar. Por quê? Por duas razões. Primeiro, que a parte escolheu não fazer isso, e segundo, que até você pode até dizer, dependendo se isso tiver um conteúdo dispositivo, se a gente estiver falando de um pedido, por exemplo, específico que não foi objeto de impugnação na sentença, após reconhecimento do juiz, a gente pode até falar de coisa julgada a impedir que o tribunal analise isso, tá? Então veja como isso tudo tem, sem dúvida nenhuma, bastante relação com o princípio dispositivo, com esse conteúdo privado aí no exercício do direito de recorrer. Porém, a gente não pode esquecer, e aqui é que vem uma questão bastante importante para a gente poder entender isso, a gente não pode esquecer que o processo também possui uma boa parte de conteúdo público, que não está à livre disposição das partes, que normalmente diz respeito à própria relação processual em si, que diz respeito a um conteúdo publicista do processo. E é justamente em razão disso que no processo civil a gente fala que existem diversas questões, abre aspas, de ordem pública, e não de ordem privada, né? E justamente as questões de ordem pública são aquelas que o Poder Judiciário pode reconhecer de ofício, ou seja, independentemente de alegação e manifestação da parte. E essas questões de ordem pública, justamente porque pertencem a esse conteúdo mais publicista do processo, não ficam sujeitas ao impedimento de reconhecimento pelo tribunal em razão do tanto devolutum quanto appellatum, em razão do princípio dispositivo.
Então existem questões que, embora não tenham sido alegadas pela parte, podem ser objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, independentemente, então, de alguma iniciativa específica das partes, sem que isso represente uma nulidade. Qual é o risco que eu tenho aqui? E é isso que é talvez o mais significativo para a gente tirar dessa nossa conversa aqui e fazer uma breve conclusão. Vigora também, no sentido da sistemática recursal brasileira, a ideia da proibição da reforma para pior, ou da chamada reformatio impejus, né? Ou seja, o recorrente, aquele que recorreu da decisão, não pode ter no julgamento do recurso a sua situação agravada em decorrência da interposição do recurso. Ele tinha uma situação jurídica consolidada a partir da decisão, recorre dela, não pode, como regra geral, ter a sua condição agravada, ter a sua condição piorada em razão do recurso. Esse princípio da reformatio impejus, né, ele de fato é bastante geral e impede que o tribunal agrave a circunstância do recorrente pela simples interposição do recurso e na análise dele. Ocorre que a análise das questões de ordem pública podem piorar a situação do recorrente. E nesses casos, a reformatio impejus é possível. Então, por exemplo, um exemplo que normalmente se dá, né, nas discussões que envolvem a fazenda pública, o juízo aplicou uma determinada regra para juros e correção monetária. O poder público recorre e o tribunal, analisando isso, porque são consectários da sentença, ou seja, questões de ordem pública que podem ser analisadas pelo tribunal, independentemente de manifestação da parte, ao fazer isso, faz adaptação e traz uma circunstância pior para o recorrente, alterando aí os índices de correção monetária e juros. Por exemplo, aplicando aí a taxa Selic, quando isso era bastante significativo nessa diferença. Então é possível. O que eu quero dizer para vocês? Essa ideia do princípio ou do efeito devolutivo, né, de que só devolve ao tribunal aquilo que foi objeto de alegação, temperada com o que a gente chama de efeito translativo, que é a possibilidade de análise das questões de ordem pública, podem levar a reforma para pior, a reformatio impejus, quando da análise das questões de ordem pública puder se agravar a situação do recorrente. Então, embora como regra geral a reformatio impejus não é possível, não há nulidade se isso acontecer em decorrência da análise de questões de ordem pública pelo tribunal, questões que, portanto, de ofício ele poderia reconhecer. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, aperte o sininho para saber que tem vídeo novo subindo, para a gente continuar dialogando direito. Obrigado.